Oi, pessoal, tudo bem? Percebe que me arrumei, né? Direitinho, coloquei uma blusinha, não pode ficar transparente. Transparente não é legal ficar a mulher andando na rua assim. Tá certo? Concorda? Gente, sou a Josi e a gente tem mais uma proposta de redação hoje. E o papo é bem nesse: mulher, sociedade, violência contra a mulher. Sim, mas de novo, papo de mulher, eu já treinei tanto, de repente o ano passado. Cara, papo super atual. Sabe por quê? Recentemente foi aprovada inclusive uma lei aí de proteção à violência contra a mulher. E os números são realmente assustadores. Além disso, mulher tem sido aí palpites de variados professores para as provas de vestibular. Se no ano passado o Enem não adotou a mulher como temática, por que não este ano? Além disso, existem através do termo mulher e da condição social e individual da mulher, diversas possibilidades de recortes temáticos. A nossa, de hoje, para nossa segunda aula, com tema, com proposta de redação, é violência contra a mulher. Vem comigo treinar? Beleza. Pessoal, história é a seguinte: assim como na primeira aula, o que faremos? Vamos analisar uma proposta. De novo, repito, caso você não tenha acompanhado a primeira das nossas aulas. E claro, fica aí o convite para procurar e treinar e produzir a primeira proposta lançada. Escuta só, trabalho aqui, converso contigo sobre o tema, tá? Converso contigo sobre os textos e apenas eu daqui, você aí em casa, vamos apenas começar a reflexão sobre a temática apresentada. Porque eu não vou te indicar qual caminho seguir, qual recorte temático, qual a tese a ser defendida. Claro que não. Eu vou só encher tua cabecinha aí de possibilidades, de perguntas, de questionamentos. Você, após essa aula, pode inclusive baixar, imprimir, pegar o material, tá? Estes textos aqui, e aí, com calma, com atenção, refletir e escrever seu texto. Beleza? Show de bola? Então vem cá. Primeiro dos textos do nosso tema de hoje. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do feminicídio. Parênteses. Gente, esse termo tem sido muito divulgado na mídia por causa da recente aprovação aqui neste mês de março. Além disso, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, foi exatamente o dia em que foi, enfim, declarado, proclamado, pronunciado pela presidenta a aprovação e a constituição dessa lei. O que acontece? Feminicídio é diferente de femicídio. Um refere-se à morte de mulheres. Aqui são assassinato, crimes referentes aí à execução de mulheres pela condição única e exclusiva do fato dela ser mulher, tá? É crime contra o sexo feminino. Tudo bem? Feminicídio, ok? Vamos lá. Nessa segunda-feira, 9/3, o projeto de lei foi aprovado na última terça-feira, 3, durante votação na Câmara dos Deputados. Durante o evento, a presidenta Dilma condenou veementemente o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 mulheres são mortas por dia no Brasil. As mortes são pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero. E é aí que se enquadra a nova lei. Mas não tinha lei Maria da Penha? Não servia, não solucionava, não estava bom? Reflexão que você tem que fazer. O que está sendo instaurado aqui se refere ao assassinato de mulheres pela condição, pelo único e exclusivo fato dela ser mulher. Ok? A gente vai ver alguns exemplos e você vai compreender um pouquinho mais a situação. Beleza? A presidenta falou ainda sobre as 500 mil mulheres que são vítimas de estupro no país e sobre o fato de apenas 10% dos casos chegarem ao conhecimento das autoridades. As mulheres muitas vezes têm medo e vergonha de denunciar, disse. Isso são números, isso são fatos. Importante você recordar também que no ano passado já foi bastante
bastante conversado sobre esta questão da violência contra a mulher, exatamente por causa da tal pesquisa, né? Que a princípio dados assustadores revelavam aí que 65% dos entrevistados acreditavam que a mulher que, de acordo com a vestimenta utilizada, tinha total culpa, tá, do estupro, do assédio, do estupro, né? Vias de fato. Depois houve a correção, esse número caiu para casa dos 20 e tantos, o que ainda é assustador e preocupante. Beleza? Continuamos. Esses números nos chocam e mostram brasileiras submetidas a uma violência inaceitável, que percorre em todas as classes sociais, nas ruas, no trabalho, nas escolas e, sobretudo, dentro de casa. A tal violência familiar. Eis aí o foco, se não único, óbvio, não, mas principal desta lei instaurada, tá? Lembrando sempre, foi falado ali do número de vítimas. Muitas não procuram ajuda, ok? Continua aqui comigo, agora que assusta. Texto 2. Para a gente entender a temática, tá? É preciso que a gente tenha ideia aí de alguns números importantíssimos, tá? Mulheres de 16 a 24 anos que relatam já ter passado por algum tipo de assédio. Aí é que mora o problema. Pausa. Você pode comparar com alguns países, feito a Índia, tá? Ou mesmo da América Latina, que tem casos aí muito constantes e assustadores, tá? Sobre violência feminina. Por questões culturais, por questões religiosas, ok? Por questões históricas, por causa desse machismo aí enraizado. Você vai comparar que lá na Índia, por exemplo, mata-se, fere-se mulher por questões de dote, certo? O próprio sogro, quando não recebe a quantia avisada, age de violência contra a nora. Por questões aí familiares, quando a menina não se comporta como deve, de acordo com os costumes, sim, fere-se, mata-se. Se mata por questões mais diversas possíveis e assustadoras. Se mata, se fere, etc. Tá? Brasil não é assim. Eis os dados para a gente observar essa situação presente aqui no Brasil. Situação que, claro, não é assustadora, feito casos que eu mencionei aqui na Índia, né? De estupro considerado absolutamente normal. Mas, ainda assim, é extremamente grave, é alarmante. Vem comigo. Tipos de assédio. Quando falo em assédio aqui, 78% já passaram por assédio. E quando eu falo em violência, a gente não está falando só do estupro, tá? E nem de assassinato, que já, né, chega aí aos graus mais extremos. Mas a gente está falando de outras situações, outros pequenos assédios que muitas vezes as mulheres ou não se dão conta ou já acabam por achar normal, dada a rotineira incidência. Cantadas ofensivas, 68%. Assédio ou toque em balada ou festa, 44%. Assédio físico em transporte público, 31%. Pausa. Outra questão bastante comentada no ano de 2014, transporte público e o assédio no transporte, tá? Até pensou-se lá na possibilidade de separar os vagões, vagão feminino, vagão masculino no metrô, né? Enfim, isso aí não foi bem quisto, não foi bem visto socialmente, diria se tratar de um retrocesso, de dividir aí mulheres e homens, de dividir os gêneros, ok? Entretanto, perceba que a ocorrência aí é bastante grande. O que normalmente os especialistas ainda sempre dizem pra gente avaliar quando analisa dados acerca da violência feminina muitas das mulheres não declaram, muitas das mulheres não se inserem aqui, não falam. Quer dizer, na prática é bem possível que todos esses números sejam ainda maiores, beleza? Tem mais número? Tem mais número. Jovens que já viram a mãe ser agredida, 43%. Que mais?
37% das mulheres que já tiveram relações sexuais sem camisinha por insistência do parceiro. 37% do total, ok? Acabaram cedendo ao parceiro, tá? 9%, mulheres que foram obrigadas a fazer sexo quando não estavam com vontade. Pausa. Ah, mas também por que ela não fala? Não é? Eu quero que você avalie os dois lados. Tudo bem? Você pode questionar que sim, que a mulher contemporânea já pode, já tem abertura para tal. Entretanto, não esquece das nossas raízes culturais e da sociedade. Estou aqui para fazê-los avaliar os dois lados. Você segue o seu caminho, beleza? Tem mais número? Tem mais. 5.664 em um ano, 472 por mês, 15 por dia. Sabe a que se refere esses números? A mortes. Por ano, por mês, 15 por dia. Uma morte a cada 1 hora e 30 minutos. Tá? Não estou falando de Índia, estou falando de Brasil. Beleza? 11,20 tinham relação afetiva com o agressor. Ok? 82,82 tinha mais do que relação afetiva, tinha relação familiar com o agressor. Por isso que eu te disse, o foco central da tal lei recentemente aí inserida na nossa sociedade refere-se à violência familiar, que é a que mais assusta. Beleza? Ah, mas para que a tal lei? Gente, o que de fato significa a lei? Tá? O que vai mudar? Torna, repetindo, uma agressão, né? Que chega aí, podendo chegar ao óbito da mulher, pelo simples fato dela ser mulher, vai se tornar crime hediondo, com penas muito maiores. Tudo bem? Claro que é bastante subjetivo. Ah, como assim? Pelo fato de ser mulher e somente isso? Vamos supor, exemplos práticos que você costuma ver aí com certeza nas páginas policiais e nos jornais frequentemente. Homem que mata a ex-mulher porque ela está agora com um novo namorado. Homem que mata a mulher porque ela queimou o feijão. Homem que mata a mulher porque ela estava usando mini saia e ele não deixa que ela saia assim. Parece bobo, porém é frequente ainda na nossa sociedade. E é para esses e outros casos que foi criada a tal lei. Beleza? Continua aqui que tem mais números. 65% concorda que mulher agredida, que continua com o marido, gosta de apanhar. 58,50% concorda que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Percebe? Aí é uma questão cultural. E eu não estou falando, novamente, de outros países. E nem falar de Brasil. Isso aqui é dado de Brasil. Beleza? E quando eu estou falando que isso aqui é dado de Brasil, eu também estou te falando o quê? Quem respondeu e quem responde as pesquisas não são só os homens. As mulheres também pensam assim em relação a elas e as outras. Por que será que pensa assim? Foi ensinada assim? O que seria a grande causa do pensamento e da nossa sociedade ainda apresentar tais números? Tudo bem? Para finalizar a nossa leitura da interpretação. E para eu deixar você com mais algumas pulguinhas atrás da orelha, com mais alguns questionamentos, e você aí sim refletir e fazer seu texto. Bora para cá. Texto 3. O importante é que o debate não se limite à questão do vestuário feminino. A mulher como objeto e a fabricação de um pseudo-erotismo no qual engajam-se os meios de comunicação e publicitários, há pelo menos uma geração, estão criando valores e distorções existenciais que vão na contramão do que se entende como civilização. A mulher sensual está hoje em anúncios de apartamentos, automóveis, viagens, comida, bebida e até em diplomas universitários. Nesta mediatização do sexo e coisificação da mulher, pode estar a incubadora da furiosa onipotência que intoxica o comportamento masculino.
Gente, vai realmente na causa. Por que será que as mulheres aí na nossa sociedade apresentam certas atitudes, certos padrões? O que ela deve de fato seguir? O que a sociedade exige da mulher contemporânea, tá? E claro, o que a gente pode falar acerca disso? Com certeza, alguns fatores. Quais são esses fatores? O lance da construção do erotismo, tá? Tudo que cerca essa mulher. E aí tocou num assunto bem importante, né? Qual é o assunto? A publicidade. Com certeza, os meios publicitários que exploram essa figura feminina. Ah, de repente essa pessoa em outras situações, a música, o cinema, a TV, tá? Que explora o erotismo acerca da figura feminina. Tudo bem? Há essa exploração, tá? Há essa exploração e há aí essa pressão e um certo comportamento masculino forte. Ok? Pensa o seguinte, é preciso que se reflita. A mulher da publicidade da TV deve ser a que explora a sensualidade. E aí, a gente diz que não pode se limitar à questão da vestimenta, mas lá ela explora, né? As pequenas vestimentas. Na nossa sociedade, tal comportamento é bem visto, é bem quisto? Ou é avaliado como uma das molas propulsoras do estupro, do assédio? E os tais rótulos? Ah, mulher tapadinha, sem transparência, tem uma blusinha por baixo, ok? Para casar. Mulher estilo propaganda, de cerveja, de automóvel, né? Com decote, transparência. Aquela ali não é para casar, mas também quer. Quer dizer, é preciso pensar valores. Tá? É preciso analisar a pressão da sociedade para o homem e para a mulher. Ok? Segue comigo? Seguinte, o que faremos agora? É hora de produzir o texto. É hora de você, que agora está cheia de interrogações, cheio de questionamentos, pensar no que você realmente cria de opinião, de tese. Qual é a tua tese sobre o assunto? O que você defenderia acerca da violência contra a mulher no Brasil? Ah, mas se eu for muito machista, eu vou tirar uma nota ruim. Calma, vamos ao edital, sempre. A situação não é ser muito feminista ou muito machista e isso virar uma guerra de sexos. Não é. Pelo contrário, a situação é conversar e refletir sobre um problema gravíssimo, presente no mundo e também, especificamente, aqui no Brasil. A situação é, você não pode desrespeitar os direitos humanos. E ponto. Ok? Essa é aí a tua visão e o teu foco, o teu eixo. Tudo bem? Ah, mas aí eu tenho que pensar em argumentos, em exemplos, e eu tenho que pensar, depois que fiz a minha introdução, que pode ser de variadas formas, você pode acompanhar as aulas só desses elementos, introdução, desenvolvimento, conclusão, lá no nosso site, tá? Lá nas nossas aulas, lá no que se refere à redação, com certeza. Mas e na conclusão? Ah, eu morro de medo da proposta de intervenção. Como que dentro desse tema eu vou trabalhar com uma proposta? Como todo e qualquer tema. Você vai ter que pensar numa proposta que seja condizente, que esteja alinhado com o teu argumento, com a tua linha de pensamento, com cada um dos teus argumentos, bem como com a tua tese. Você precisa pensar numa proposta aplicável, simples e fácil de se resolver. Ai, mas esse problema aí já vem de décadas e séculos, como que eu vou resolver? Muita calma, não é a tua missão. Tua missão é pensar em propostas que, ao menos, amenize a situação. E aí, a dica para essa e para todas as outras propostas de intervenção, seja qual for a temática, é sempre a seguinte: pensa numa solução aplicável, tá? Detalha, diz como tem que fazer e pensa no agente da mudança.
Fazer o quê? Como? Quem vai fazer? Ah, mas tem isso? Tem sim. E é bem simples, se você se ligar nas dicas. Como pensar nos agentes da mudança? Pensa nessa sigla aqui. GOMIFES. Meu Deus, o que é isso? Quem pode fazer alguma coisa? O governo, ONGs, a mídia, o indivíduo, você, a família, a escola e a própria sociedade. Pensa em quem pode fazer algo. Pode ser mais de um? Pode ser. Beleza? Tudo bem? Boa produção e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!